soldado muito corajoso agora, centurião, e os que estavam cuidando de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Eles ficaram com muito medo quando viram um terremoto e coisas assustadoras acontecendo. Eles disseram que Jesus era realmente o Filho de Deus. O trabalho do centurião era garantir que a crucificação de Jesus fosse feita, sem problemas. Ele era um soldado muito corajoso, que subiu de cargo porque era inteligente e valente. Mesmo sendo durão, ele reconheceu que Jesus era especial e inocente. Mateus 27:54. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Jesus estava na cruz, e o homem que cuidava das coisas começou a sentir uma mistura de emoções. Ele percebeu que tinha ajudado a crucificar um homem que não fez nada de errado. Não eram palavras de alguém com medo ou fácil de enganar, mas pensamentos sérios de um homem que já tinha muita experiência. Ele sabia que os líderes religiosos judeus colocaram Jesus na cruz porque estavam bravos, mas o chefe dele, Pôncio Pilatos, achava que Jesus era inocente. O centurião concordou com Pilatos porque, ao ver tudo o que aconteceu, percebeu que Jesus era mesmo especial. Mesmo que ele já tivesse visto muitas crucificações, algo muito diferente aconteceu nessa, e ele decidiu acreditar em Jesus. A primeira vez que Jesus respondeu à injustiça que estava enfrentando foi quando foi maltratado por seu próprio povo, passando por prisões e julgamentos. Mesmo que o homem que supervisionou muitas crucificações estivesse lá, Jesus ficou em silêncio quando o sumo sacerdote o questionou. O sumo sacerdote pediu a Jesus que jurasse dizer a verdade sobre ser o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, como está registrado em Mateus 26:63-64. Você o disse. No entanto, eu vos digo que no futuro vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Depois de ser torturado pelo centurião e seus homens, os soldados do governador levaram Jesus a um lugar chamado Pretório. Lá, toda uma tropa romana se reuniu ao redor dele. Eles tiraram suas roupas e colocaram uma túnica vermelha nele, como se fosse um rei. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, além de uma cana em sua mão direita, como se fosse um cetro. Eles até se ajoelharam diante dele, mesmo fazendo coisas ruins. Este episódio é descrito em Mateus 27:31. Então os soldados do governador levaram Jesus ao palácio e reuniram em torno dele toda a coorte. Despiram-no e colocaram nele um manto de púrpura. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e uma cana em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Eles cuspiram nele e pegaram o junco e bateram nele repetidamente na cabeça. Depois que terminaram de ridicularizá-lo, eles o despiram do manto escarlate e colocaram suas próprias roupas nele e o levaram embora para crucificá-lo. Jesus enfrentou as injustiças com dignidade, respondendo em silêncio aos gritos da multidão que exigia seu sangue. O sumo sacerdote incitou a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus, e Pilatos, sem entender por quê, cedeu à pressão da multidão, permitindo que Barrabás fosse libertado e Jesus fosse entregue para ser crucificado, como registrado em Marcos 15, versículo 11 ao 15. Mesmo diante dessa terrível situação, a preocupação principal de Jesus era o perdão. Ele orou ao Pai, pedindo perdão para aqueles que o rejeitaram, incluindo o soldado que o crucificou. Suas palavras poderosas estão registradas em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Enquanto Jesus estava na cruz, os soldados dividiram suas roupas e lançaram sortes, cumprindo a profecia em Mateus 27:35. Então,
Depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. Durante esse momento sombrio, a natureza também reagiu, com um terremoto e as rochas se dividindo em resposta à morte do Filho de Deus. Mesmo as rochas mostraram compaixão diante da agonia do Redentor. Essa escuridão espessa sobre toda a terra durante a crucificação simboliza o peso espiritual da situação. Embora os corações dos homens não tenham respondido aos gritos agonizantes de Jesus, as rochas se partiram em compaixão. Este evento extraordinário destaca o profundo significado da morte de Jesus, que derramou seu sangue por todos. Naquela tarde sombria, a profecia bíblica de Amós foi cumprida, onde Deus disse que faria o sol se pôr ao meio-dia e escureceria a terra em plena luz do dia. Amós 8:9. E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia cobrirei a terra de trevas. Isso ocorreu enquanto Jesus estava na cruz, e a escuridão durou até a hora 9, por volta das 3 da tarde. Essa escuridão sobrenatural não podia ser explicada por um eclipse, já que a lua estava cheia naquele momento. Nesse período, houve também um terremoto, indicando a magnitude dos eventos que estavam ocorrendo. A natureza estava reagindo à morte do Filho de Deus, e até as rochas foram divididas. Ao mesmo tempo, os túmulos foram abertos, e muitos santos ressuscitaram após a morte de Jesus, conforme registrado em Mateus 27, 52 e 53. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. A crucificação de Jesus teve um impacto profundo até mesmo nos corações endurecidos, como o centurião romano, que testemunhou esses eventos dramáticos. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, um reconhecimento que ecoou por séculos na tradição cristã. Os eventos na cruz não apenas transformaram a vida do centurião, mas também deixaram uma marca duradoura nas mulheres, incluindo Maria Madalena, que seguiam e ministravam a Jesus desde a Galileia. A mensagem da cruz é poderosa e continua a transformar vidas, como evidenciado pela possível conversão do centurião. Assim como o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 1:18, a mensagem da cruz pode parecer loucura para alguns, mas para aqueles que são salvos é a manifestação do poder e sabedoria de Deus. Jesus desistiu da vida para que pudéssemos viver, e agora a escolha está em nossas mãos. A cruz é o lugar onde os corações encontram um terreno plano para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por nós. Que possamos buscar conhecê-lo mais profundamente e compartilhar a comunhão de seu sofrimento, sendo transformados à sua semelhança.